dia, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Tá tudo bem? Show. Meu nome é Breno. Eu atualmente estou trabalhando numa organização sem fins lucrativos chamada Creative Commons. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de Creative Commons. Todo mundo já ouviu falar? Levanta a mão. Tá? Se você não conhece, eu vou falar o que é, o que a gente faz e tudo mais. Isso é basicamente a agenda da apresentação. Eu vou falar sobre um produto que a gente está fazendo, chamado CC Search, que é uma engine de busca para obras publicadas na internet, licenciadas com as nossas licenças. Aí eu vou falar um pouco sobre a arquitetura, de como a aplicação é construída, como que ela funciona, né? E alguns desafios e depois abrir para perguntas aí. Então, se você não sabe o que é Creative Commons, a gente é uma organização sem fins lucrativos. Ela é fundada nos Estados Unidos e a gente já tem, acho que vai fazer 20 anos, quase 20 anos, acho que em 2021 que ela vai fazer 20 anos que a gente já existe. E a gente faz essas licenças aí. Talvez você já deve ter visto por aí na internet esses íconezinhos eles indicam o que essa licença permite que você faça com determinada obra. Por exemplo, fotografias, vídeos, livros e etc. Então a gente tem essas licenças, a CC BY, CC BY SA, CC BY ND, que basicamente ditam o que o autor permite que você faça. Por exemplo, a CC BY ela é a mais permissível de todos, porque a única coisa que ela requer de quem usa aquela obra é dar a atribuição para o autor. Por exemplo, a CC BY SA, ela exige que se você for fazer alguma modificação naquela obra, essa modificação seja publicada sobre a mesma licença. Ela é um pouco parecida com as licenças open source de software, por exemplo, GPL, etc. É um pouco parecido, mas tem algumas diferenças. Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes das licenças, porque não é o foco da palestra. Se você quiser depois saber um pouco mais, você pode me perguntar, eu vou estar o dia inteiro aqui. Opa! Caiu o vídeo aqui. Pera aí. Voltou. Show. Então, basicamente isso que é o core, todo o negócio da Creative Commons é em cima dessas licenças. Aí, há uns 5 anos atrás, um CEO novo entrou na Creative Commons e teve a ideia de fazer o seguinte: pô, e se a gente pudesse ter um site nosso da Creative Commons que os usuários pudessem buscar qualquer tipo de conteúdo que esteja na internet licenciado com as nossas licenças. Você pode ser um fotógrafo, algum profissional criativo, algum músico, de repente você é um videógrafo que quer pegar algum conteúdo que alguém já fez e construir alguma coisa em cima dele. Antigamente era muito difícil, você tinha que ir no Google buscar, e aí às vezes o Google ele vai buscar na internet toda, e aí você tinha que ir filtrar aonde tem esses sites que estão disponíveis esses materiais licenciados com as licenças da Creative Commons. Aí a nossa ideia era, por que a gente já não faz uma engine de busca para isso, para essas pessoas criativas que estão no mundo inteiro? E aí surgiu a ideia do CC Search, que é justamente uma engine de busca para conteúdo aberto sobre as licenças do Creative Commons. Hoje em dia, atualmente a gente tem catalogado 300 milhões, mais ou menos, 300 milhões de imagens vindas de 19 sites, do Flickr principalmente, mas a gente também tem do Behance, de vários museus do mundo inteiro. E a nossa ideia é você poder descobrir esse material e reutilizar esse material muito facilmente. E
com a atribuição. Você clica num botãozinho que vai pegar a atribuição certinha do que você tem que botar quando você usa o material da Creative Commons. E aí essa é um pouco da nossa visão que a gente tinha lá uns 3, 4 anos atrás, que era criar o portal para todo mundo poder buscar, a gente catalogar, indexar e poder buscar esse material. Hoje em dia a gente estima que tem mais ou menos 1,4 bilhões de obras licenciadas com as nossas licenças na web, mas elas estão espalhadas por aí e é um pouco difícil de achar. Aí essa aqui foi uma das primeiras iterações do produto. Dá pra ver que o visual é bem, sei lá, 2008 por aí, 2005. Que era basicamente, você entrava uma busca e a gente nem catalogava nada, a gente só linkava para engine de busca dos sites. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Flickr, no Flickr ele tem lá uma opção de busca que dá para você filtrar por obras catalogadas com as licenças. Aí basicamente a gente pegava o termo de busca ali e botava dentro de uma URL lá e linkava você para a busca do Flickr, do Google, do YouTube, etc. Mas a gente queria fazer o nosso próprio portal, com a nossa própria experiência e tudo mais. Aí, mais ou menos isso em 2017, a gente teve essa segunda iteração do produto, que aí a gente realmente começou a catalogar as coisas, criar um banco de dados nosso, etc. Ainda assim, era meio feio e tudo. Aí, ano passado, a gente lançou uma beta mesmo, já com uma cara um pouco mais profissional, eu digo. Que aí a gente começou a catalogar realmente as imagens. Primeiro a gente teve a ideia, a gente pode catalogar vários tipos de conteúdo, imagem, vídeo, áudio, livros, etc. Mas a gente queria começar com fazer uma busca razoável para uma coisa primeiro, para validar a ideia. E aí depois, se a gente conseguisse fazer isso razoavelmente bem, a gente tivesse uma aceitação boa do público, a gente ia adicionar outros tipos de conteúdo, áudio, vídeo e etc. E essa aqui é a versão atual do produto. Dá para ver que ela é um pouco mais limpa, não tem imagem de background, não tem nada. A única coisa que a gente tem aqui é uma caixa de texto para você digitar o seu termo de busca e alguns filtros básicos para você dizer, que eu quero buscar alguma coisa que eu realmente possa usar para fins comerciais ou não, ou se eu quero alguma coisa que eu possa modificar, fazer alguma adaptação desse trabalho que já existe. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstraçãozinha aqui rápida. Então, aqui, esse é o site, você consegue acessar acessando search.creativecommons.org. E aí, aqui você pode buscar pelo que você quiser. Você pode natureza. Espero que a internet aqui funcione, está funcionando. E aqui você vai ver vários resultados aqui. E aí você pode selecionar uma dessas imagens, ela vai carregar. E aí se você quiser, você pode ir lá e salvar essa imagem no seu computador, tá? E se você quiser, como as licenças, elas obrigam você a dar a atribuição, você tem esses botõezinhos aqui, que você pode copiar o texto da licença no seu PowerPoint lá e tal. Opa, aqui o peixe aqui não dá. O peixe aqui do Keynote não funciona muito bem, mas se você vem aqui no coisa, ele cola aqui, tá meio... E ele copia certinha a atribuição que você tem que botar onde você for reutilizar. Se você for reutilizar isso numa revista, no jornal, no seu site, é só copiar e colar lá e ele vai funcionar. E se você tem um site, você quiser copiar o HTML e depois botar lá no seu site, também funciona. Ele vai só copiar e colar e ele vai botar o link para a fonte, o link para a página do autor,
os íconezinhos da licença, tudo certinho. E é isso aí, a ideia básica do produto. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Beleza. Tá. Aí agora eu vou entrar mesmo, tipo, como que a gente fez esse negócio, que acho que vocês estão interessados em ouvir. Basicamente a gente tem três pilares aí do produto. A gente tem o que a gente chama do CC, o catálogo mesmo, que é a engine que crawleia, que busca a web inteira para esse conteúdo, essas obras que estão disponíveis. A gente cataloga isso tudo, cria um banco de dados nosso, aí a gente tem uma API que pega os dados desse nosso banco de dados que a gente construiu, desse nosso catálogo, a gente indexa isso e disponibiliza uma API aberta para todo mundo utilizar, que você pode aí realmente fazer a busca desses dados. E aí a gente tem aquele site que eu mostrei, que é o front-end. Então, vamos começar lá do primeiro, que é o catálogo. Como que a gente constrói o catálogo? Eu já fui comentado que a gente tem mais ou menos 300 milhões de imagens catalogadas de mais ou menos 20 sites diferentes. Esses aqui são sites, está meio difícil de ver, mas basicamente a gente tem a maior parte do nosso conteúdo hoje em dia vem do Flickr. A gente tem vários museus, muitos nos Estados Unidos, alguns na Europa. A gente tem o Metropolitan Museum, lá de Nova York, que tem basicamente todo o catálogo deles disponível online e indexado no nosso site. A gente tem o Brooklyn Museum, a gente tem o Museu de Arte de Cleveland, tem o Rijksmuseum, que é um museu que está lá em Amsterdã, e vários outros sites. A gente também cataloga os dados da Wikimedia, da Wikipédia, né? E está tudo disponível lá. E aqui está meio ruim de ver, mas aqui a gente tem o número de obras catalogadas de cada fonte. O Flickr é o número 1 disparado, que tem quase todas as 300 milhões. A Wikimedia tem mais ou menos umas 13 milhões de imagens. E o resto, tipo o Behance também, acho que aqui tem uns 200 e poucas mil. E o resto são tipo 50 mil, 20 mil obras por aí. Então como é que a gente cataloga esse negócio todo? A gente faz isso de duas maneiras. A gente usa um carinha chamado Common Crawl, que se você não sabe o que é o Common Crawl, ele é basicamente ele é um serviço aberto, público, que ele crawleia a web e disponibiliza todos os dados para o mundo de graça, de forma aberta. Basicamente o que o Google faz, que é crawlear a web, e aí ele faz lá o algoritmo dele de PageRank, tal, todo esse crawling da web inteira. Tem o Google que faz o dele e tem esse do Common Crawl, que é aberto, que você pode acessar e processar os dados lá. E se, dependendo de alguns sites também, eles têm as APIs de busca deles próprios. Por exemplo, o Flickr tem uma API aberta que a gente pode utilizar para acessar os dados licenciados com as nossas licenças também. Flickr, alguns museus também tem, como o Met. Então eu vou começar mostrando como que a gente faz com o Common Crawl, que é o mais difícil. Porque com a API aberta é basicamente você ir lá, fazer a requisição HTTP, buscar os dados e guardar num banco de dados. Não é tão complicado, mas com o Common Crawl ele é um pouquinho mais difícil. Se você for ver, o Common Crawl ele disponibiliza os dados em três formatos de arquivo. Ele tem um arquivo chamado WARC, W-A-R-C, um outro chamado WAT, W-A-T, e um outro chamado WET, W-E-T. Os arquivos WARC, W-A-R-C, eles têm todo o dado cru que eles fazem quando eles fazem a requisição HTTP. Eles pegam lá a resposta, os headers, o cabeçalho, o HTTP todo. Toda a resposta HTTP é salva nesse formato arquivo WARC.
E aí com esse você consegue processar o HTML de várias páginas aí. Usa o WAT, que é o WAT. Eles guardam basicamente metadados sobre aquela página. Então, peraí, acho que eu tenho um exemplo aqui de um arquivo, desses arquivos como eles são. Deixa eu ver se eu consigo passar. Deixa eu ver se eu... Ups, foi demais. Então, esse aqui é o arquivo principal que a gente usa, que é o arquivo WAT. Então aqui ele basicamente tem aqui os metadados daquele site. E o que a gente mais usa é esse aqui, é os links, que são basicamente para onde que essa página está linkando na web. Todos os links que tiver na página, ele vai catalogar aqui, tanto links internos quanto links externos. Então a nossa estratégia aqui para a gente fazer o processamento desses dados é usar esses arquivos WAT. Basicamente a gente vê, quem na web aí está linkando para o nosso site, para o creativecommons.org. Aí a gente processa basicamente todos esses arquivos aí. Acho que são por volta de uns 19, 20 terabytes de dados. Então a gente processa eles, vai arquivo por arquivo WAT, verificando aquele JSON que a gente viu e verificando os links que tiver lá, e se tiver algum link para creativecommons.org, significa que tem algum conteúdo de interesse ali. Então são mais ou menos quase uns 20 terabytes de dados, a gente tem que processar esse negócio todo, e demora. E aí a gente usa um cluster da AWS, do Elastic Map Reduce, não sei se vocês já ouviram falar. A gente usa mais ou menos umas 100 máquinas desse tipo C4.8x large. E aí a gente monta o setup usando o AWS Data Pipeline para distribuir esses dados lá, esses jobs de processamento no EMR. E aí a gente usa uma estratégia que a gente chama de spot pricing, que aí todo esse processamento aí demora um pouquinho, mas a gente consegue manter ele num custo bem razoável, mais ou menos $100 toda vez que a gente roda o processo. E isso aí, ele é só a descoberta inicial. A gente busca os dados todos que estão na web aí, a gente vai ver, esses sites aí têm conteúdo que a gente pode estar interessado ou não. Se não tiver, a gente descarta, mas a gente vê. A gente salva esses dados no S3 e a gente usa um carinha chamado AWS Athena para fazer queries nesses dados. Eu vou mostrar mais ou menos o formato depois. E aí quando a gente tem a resposta, quais são os 100 sites que mais linkam para a gente vai lá, consegue descobrir esses dados, e aí a gente começa basicamente a ir no site e ver, esse site, por exemplo, pode ter um site tipo jornal ou alguma coisa que tem muito link para o nosso site, mas é só matéria jornalística, não tem conteúdo lá que a gente pode catalogar. Mas, por exemplo, tem às vezes muitos sites, tipo o Flickr e etc., que são obras realmente que estão publicadas lá, que a gente pode catalogar. Beleza. Aí, beleza, a gente analisou todos os sites que tem. Aí a gente vai realmente... beleza, a gente descobriu os sites que tem o conteúdo, descobriu o Flickr, os museus lá tem o conteúdo que a gente quer catalogar. Agora a gente tem que realmente ir lá e criar a base de dados e fazer o scrape do HTML para descobrir quais imagens tem disponíveis e realmente criar o nosso catálogo. Aí a gente vai para aqueles arquivos WARC, que tem o HTML. Aí a gente analisa todo o HTML desses sites, coleta as imagens que estão publicadas nesse site e alguns metadados também, tipo título da obra, descrição da obra, se tiver alguma tag
um conteúdo tagueado, a gente guarda isso tudo e salva isso num banco de dados nosso. E aí esse carinha aqui é o realmente bem pesado, porque claro que todo o material de toda a web inteira são mais ou menos uns 50 terabytes, 50, 60 por aí. A gente não tem que processar isso tudo aí porque tem muito conteúdo que a gente não está interessado. A gente tem que ir no conteúdo dos sites que interessa pra gente. Mas aí também é um processamento que demora mais ou menos, sei lá, uma semana por aí. E beleza. E aí a gente também tem a opção de alguns sites tem disponível a API aberta, que aí, por exemplo, o Flickr, a Wikimedia, eles têm lá aberto o site deles, alguns exemplos, deixa eu ver se eu acho aqui. Ups, não. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o meio difícil. Opa. Não. Aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu ver daqui. Basicamente, aqui a gente está fazendo uma busca na API da Wikimedia. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Que a gente consegue ver acho que é aqui, os resultados das imagens que vieram nessa query. Aqui tem a descrição da imagem, que é o autor, a resolução da imagem, o título da imagem e vários e qual é o nome do arquivo. E a gente cataloga tudo isso com as APIs. Aí basicamente é criar um script que vai utilizar a API para basicamente fazer uma coleta de dados usando a API deles. A gente cataloga todo o que está disponível via a API desse pessoal. Alguns exemplos são o Flickr, a Wikimedia tem, e alguns museus. Depois eu mostro para vocês exatamente quais são as fontes que usam o Common Crawl e quais que usam as APIs. Aí beleza. Aí o workflow basicamente é isso aqui. A gente tem os jobs do Common Crawl e a gente tem os jobs via API. A gente pega todos esses dados e a gente monta um arquivo com um certo formato único tanto para o Common Crawl quanto para a API. Aí a gente, com esse arquivo que a gente tem, que é um TSV, TSV é um CSV, mas em vez de ser separado por vírgula, é separado por tabs. A gente junta todos esses TSVs e salva num banco de dados. E aí os dados que são salvos são aí a URL da imagem, o título, o autor, a licença, as dimensões, descrição, tags e etc. A gente monta o nosso banco de dados com o nosso catálogo. Aí, aqui como que a gente cria esse workflow, né? Tipo, tecnicamente, a gente utiliza uma ferramentazinha chamada Apache Workflow, que aí, basicamente, ele distribui, a gente consegue coordenar o fluxo de trabalho ali de todos tanto do Common Crawl e tudo mais. Aí aqui a gente consegue ver, esse aqui é o workflow que a gente roda todo dia. Que a gente consegue, por exemplo, em algumas APIs, a gente consegue filtrar por trabalhos publicados num certo range de data. Então, por exemplo, em vez de a gente ter que ir lá e fazer todo bombardear os servidores do Flickr, buscando todo o catálogo deles todo mês, a gente consegue filtrar por um determinado range de data e verificar quais são os novos trabalhos que foram feitos, que foram publicados aí, por exemplo, da semana passada até hoje. Aí esse workflow aqui roda muito mais rápido, a gente consegue rodar ele todo dia. Mas tem uns
que a gente não consegue fazer isso, porque não tem um filtro por data. Aí a gente tem que rodar todo mês e meio que recatalogar tudo, reconstruir a base de dados todo mês, para a gente conseguir ter os dados mais atualizados todo mês e pegar dados novos e tudo mais. Então, por exemplo, todos os jobs do Common Crawl a gente faz isso. Todo mês a gente tem que reprocessar tudo e para criar o nosso catálogo com o mais atualizado possível. E a gente tem que basicamente rodar esse negócio todo mês aí. E demora pra caramba, mas porque é muito dado. Aí beleza, aí aqui a gente tem um fluxozinho simples, que basicamente pega todos aqueles TSVs e joga eles no banco de dados. No banco de dados temporário. É basicamente assim que a gente cria o nosso catálogo. E aí a gente, com o nosso catálogo construído, a gente pode ter uma API que vai realmente indexar os dados e fazer uma API de busca sobre eles. Aí é aqui que entra a API. Aí hoje é uma API aberta, se vocês quiserem utilizar. Ela está disponível em api.creativecommons.engineering. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui esse link para vocês verem. Ups, não. Aqui. Vamos ver se... Tá. Aí aqui é a documentação da API. Então, se você acessar aquele link que estava lá, você vai ver como que a API funciona. Então, a gente tem a API de busca, a API para... E aí a gente aceita vários determinados filtros. Você pode filtrar por uma determinada licença ou por alguma coisa que você queira fazer. Lembra que a gente podia filtrar por trabalhos que permitem você utilizar aquele trabalho para fins comerciais, por exemplo. Aqui você consegue mandar um filtrozinho e ele só vai te retornar as imagens que você pode usar para fins comerciais ou não. Essa API é aberta, você pode utilizar. A gente tem um certo limite de uso, porque senão pode ter gente que possa utilizar a API, fazer um DDoS, alguma coisa. Então a gente tem que dar um certo limite, porque senão a gente não consegue pagar a conta do AWS no final do mês. E aí aqui as informações técnicas sobre a API. A gente utiliza Terraform para automação de deploy de infraestrutura da API. É tudo construído em Python. A gente usa AWS para fazer o host de tudo. E a gente usa esse produto chamado Elasticsearch. A gente utiliza a engine de busca deles. E o Postgres como banco de dados. Então aqui tem um esquemático de como funciona a API. Basicamente a gente tem lá o banco de dados que foi construído do catálogo. A gente pega esses dados que estão lá e jogam para uma database, para um banco de dados de produção mesmo. E aí realmente utiliza o Elasticsearch para pegar esses dados e indexar ele e construir toda a parte de busca, de texto e tudo mais. Aí a gente tem aí o nosso servidor Python, que realmente aceita as requisições dos clientes, com lá os termos de busca e de filtro e tudo mais. Basicamente isso num load balancer é uma arquitetura de cloud aí razoavelmente comum, que tem vários servidores atrás de um load balancer que aceita a requisição. E hoje o principal cliente é nós mesmos, é o front-end do CC Search. E aí beleza, aí tem o front-end. O front-end ele não é muito complicado. Ele é uma aplicação construída em Vue.js, talvez você já deve ter ouvido falar. É um framework parecido com React. E ele é basicamente o cliente da nossa API mesmo. A gente faz renderização no servidor também com a aplicação Vue.js. E a gente serve a página. E aí beleza. Agora, alguns desafios que a gente está tendo
para a construção dessa engine de busca. Hoje, o maior problema que a gente tem é a relevância de dados. Eu não sei se eu consigo fazer uma demonstração aqui. Deixa eu ver. Mas hoje, por exemplo, como nossa maior fonte de dados é o Flickr, que não é, digamos assim, a gente não tem um catálogo bem produzido por nós mesmos. A gente basicamente vai na internet e busca o que tiver lá. E o Flickr, como talvez você saiba, talvez você mesmo já deve ter publicado alguma imagem no Flickr, é muita imagem de usuário comum, que não tem metadados lá muito descritivos. Por exemplo, a gente tem aqui o título que o usuário dá, que ele acha que sei lá, o nome que ele acha que é justo para essa imagem dele. E aí por exemplo, a gente tem alguns casos, por exemplo, não sei se ainda a gente consegue replicar esse dado, mas por exemplo, se a gente procura por DNA, a gente tinha um caso bem interessante, que ele achava muitos dados de uma banda chamada DNA não sei o quê. A única coisa que a gente indexa hoje em dia é o título, a descrição e as tags que estão disponíveis no site. Então isso gera muito lixo, às vezes. E por quê? Porque o título, a descrição, às vezes não dá match lá com o que está na imagem. E aí algumas ideias, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o PPT. Algumas ideias que a gente tem hoje para resolver esse problema. A gente está pensando em utilizar alguns algoritmos de visão computacional para classificar as imagens, realmente analisar cada imagem e ver o que está nela. Se tiver uma bicicleta, uma árvore, um lago, um mar, uma praia. E ver, realmente taguear as imagens com base no que está realmente na imagem. E aí construir e indexar isso que esses algoritmos, esses metadados que o algoritmo retorna. E aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue realmente dar match no título que o usuário deu com o que realmente está na imagem. E aí a gente consegue realmente melhorar a relevância dos resultados. Outra coisa também que a gente está pensando em fazer é criar, usando o Common Crawl, a gente criar um PageRank, igual o Google faz, para verificar quais são as imagens que são mais linkadas com outros lugares. Provavelmente aquelas imagens que são muito linkadas, elas são muito, provavelmente, muito utilizadas, então ela deve ter uma certa relevância maior. Esses são alguns dos desafios. Mas é um problema bem complicado. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos 300 milhões de imagens. Então, se a gente fosse processar todos esses dados com visão computacional, vai ser um processamento muito pesado. A gente tem que salvar as imagens. Então, 350 milhões de imagens, a gente fez uns cálculos aqui. Se cada imagem, se a gente for salvar na resolução original, a gente está falando de petabytes de dados. E cada petabyte de dados lá no S3 da Amazon custa mais ou menos $25 mil por mês. Então é um pouco caro, porque a gente é uma organização sem fins lucrativos, a gente não é uma empresa com milhões de dólares de investimento. Então a gente tem que tentar melhorar um pouco as alternativas que a gente tem. Outros desafios para o front-end é melhorar a acessibilidade e a internacionalização, porque Creative Commons é uma comunidade internacional e hoje o nosso site está disponível só em inglês. Então isso pode ser um certo empecilho para alguns usuários. A gente também está tentando ver como que funciona a acessibilidade do site, para que os usuários, talvez com deficiência visual, possam utilizar o site bem. E também, no futuro, catalogar e indexar mais tipos de dados: áudio, vídeo, livros, modelos 3D, gráficos vetoriais, etc. Então, se você quiser ajudar a gente tem vários mecanismos de feedback que você pode dar no site, tem alguns links que você pode dar o feedback que você acha. Todo o nosso projeto é open source, então você pode ir lá no GitHub
esse aqui é os links lá dos projetos no GitHub. O CC Catalog, a API e o front-end estão disponíveis lá. Se vocês estiverem interessados em contribuir, abre uma issue ou submetam por request. E a gente vai adorar avaliar o seu trabalho. E tem também o nosso site opensource.creativecommons.org, que lá você vai conseguir descobrir tudo. Tem os links lá para todos os projetos, tem as guias de contribuição, tem o nosso blog técnico, ideias de projetos novos e tudo mais. E se você ficou realmente interessado, a gente está contratando, a gente está buscando um engenheiro de dados para ajudar a construir o catálogo. Então, se você gostou daquela parte lá do Common Crawl e tal, quiser trabalhar nisso aí, a gente está trabalho remoto. Você pode trabalhar de casa e tudo mais. Se você quiser depois trocar uma ideia, só vem falar comigo. Beleza? Perguntas? Acho que eu tenho que botar. Bom dia. Opa. São duas perguntas, na verdade. Uma é com referência ao processamento das imagens do arquivo do Common Crawl. É feito uma vez em cada mês? E a outra vocês já têm quais são os algoritmos de visão computacional que vocês vão utilizar? Sim. Deixa eu tirar aqui. Os jobs do Common Crawl rodam uma vez por mês. Sim. Tipo, aquele job de descoberta, a gente não roda ele sempre, porque a gente já tem mais ou menos uma ideia das fontes de dados que a gente quer catalogar. Por exemplo, a gente adicionou por exemplo, a Wikimedia, a gente já tinha descoberto que tinha todas as fotos e imagens que estão lá na Wikipédia, elas todas são licenciadas com Creative Commons. Então a gente já sabia, a gente usou a API deles. Mas aí a gente já tem lá uma ideia de quais são os sites que realmente tem bastante imagem licenciada. Agora é basicamente criar os scripts que vão ir lá baixar o HTML e processar tudo para pegar as imagens e os metadados e tudo mais. Mas a gente já tem uma certa ideia. A gente não roda esse job de descoberta sempre. O que roda todo mês é o job de realmente de buscar as imagens lá, pegar o HTML e criar o catálogo. E tem aqueles que eu te mostrei que rodam todo dia, esses são exclusivamente via API. Que tem APIs que tem o filtro de data, de range de data. Beleza? E você tinha uma outra pergunta também, que era os algoritmos de visão computacional. Isso ainda é uma coisa que a gente está pensando ainda. A gente está ainda... Isso é uma questão meio difícil para a gente, porque a gente tinha uma parceria com um provedor que chamava Clarify, se eu não me engano. Que eles faziam esse processamento para a gente de análise das imagens, que eles geravam as tags para a gente. Mas aí a gente descobriu que eles estavam com um contrato com o exército americano e para pegar toda essa inteligência que eles criaram de análise de imagens para passar para o exército, e a gente ficou meio que nessa, a gente está ajudando talvez o exército a criar algoritmos de análise de imagem e tudo mais para talvez construir armas e tudo mais. A gente pensou que isso não estava muito alinhado com a nossa política de ética e tudo mais. Então por isso que a gente meio que abortou o contrato com essa empresa. E aí a gente agora está seguindo, mas com uma certa cautela para análise de imagem e tudo mais. Por quê? Porque o nosso catálogo pode ser aberto, pode ser hackeado, então é meio difícil a gente gerar metadados em cima de imagens de outras pessoas ainda. Tem toda uma discussão ética que a gente ainda está pensando ainda. Esse projeto ainda não começou,
Mas está meio que encaminhando ainda.